Designer ad libs. Get him on the phone, cause this shit about to be lit. Let go. Pen. Hey, I got hoes up in Brooklyn. Galera, beleza? Aqui é o Nego Jans mais uma vez. Eu vou gravar um vídeo hoje com um brother meu aí. Chega junto aí, Romário. Chega aí, mano. Esse cara aí, ó. E aí, galera? Ele é branco. É sim. É nóis. E hoje a gente vai falar de uma parada seríssima aí, cara, porque quero ver chibata, doido. Qual assunto que a gente vai falar hoje, Romário? Nós vamos falar sobre a Coreia do Norte E do Sul, né, bro? Isso. Pois é, galera, vamos aqui começar o assunto da parada. Vamos começar, ó, a chibata. O negócio é o seguinte, cara, porque tem esse Android aí, o 19, vou mostrar aqui a foto dele aqui, ó. Pois é, mas esse cara aí tá fazendo umas cagadas medonhas aí, cara. Oxe, cara, não sei que porra é essa, eu acho que ele é meio doido, mano. Tem algum problema sexual. Mano, eu acho que isso aí é problema de junta, doido. Só pode. Junta tudo e joga no lixo. Aí tu sabe, doido. O cara aí quer acabar com o mundo, cara. Olha o tamanho do bicho do homem aí, ó, que ele preparou aí, ó. E ele disse que é uma rasgalata que ele inventou pra soltar no São João, tá bem pertinho. Tu é doido, macho. Esse cara realmente quer acabar com a terra, doido. Com essa rasgalata aí, macho. Eu acho que ele tá pensando que é o céu do Dragon Ball Z. Ai, tu sabe, doido. As Coreias, elas são divididas. Divididas o quê? Em duas partes. Agora me diz aí, irmão, por que elas são divididas? Porque não são juntas. Mas por que realmente eles são separados? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, na época, eles queriam tomar a Coreia. Então eles ficaram disputando entre si aquilo e eles pegaram a Coreia, então a Coreia acabou sendo dividida, porque a parte do norte ficou do lado da União Soviética e a parte do sul ficou do lado dos Estados Unidos. Então se criou uma barreira entre as duas e cada um segue um regime. A Coreia do Norte segue o regime da União Soviética, né, que é o regime comunista, e a Coreia do Sul segue o regime capitalista, que é o mesmo dos Estados Unidos. Esse cara sabe, viu, doido? Esse cara aqui estudou no Mário Schberg, viu? Mário Schberg aí. Mário Schberg não, Henriqueta. Pois é, galera. A Coreia do Norte, ela é governada pelo Kim Jong-un. É um bacurim, mano. Pensa em bacurim, bem, ó. Redondinho, cara. É um tava ruim, fuleiragem. Faz cara cagado no meio do mundo aí, caraca, Maria, viu, machão? Cara de chibata, viu, daí? Gente, ele é realmente uma pessoa perversa. Ele não tem limites quando se trata de maldade. Isso já vem de família, já é uma coisa que vem do sangue, né? Antes dele, o pai dele também era um ditador, o avô dele também era um ditador. E ele tá sucedendo, né? Essas pessoas, e assim como os antecessores dele, ele tá fazendo merda, né? Nós vemos aí o quanto o povo coreano sofre e o quanto eles são manipulados, né? Verdade. Porque o Kim Jong-un, né, como o Bial falou agora, ele é como se fosse Deus na Coreia. Você não pode acreditar lá em outra coisa a não ser neles, porque eles são como se fosse uma espécie de divindade. Inclusive tem estátuas deles no centro lá da Coreia do Norte, em que as pessoas têm que venerar aquela imagem. Inclusive em fotos que você tira a turistas, você tem que bater a foto, não pode cortar nenhum pedaço da estátua, porque eles encaram isso como uma ofensa, né? Inclusive outras coisas, como o que tu falou do Bial, Da novela? É. Ó, a pai da novela. O nego lá não pode assistir novela não, mano. Porque pra lá eles são errados, cara. Teve um cabo aí que descobriu que o cara tava assistindo novela aí. Que descobriu que o cara tava assistindo novela, fizeram o quê? Mataram o cara, mano. Simplesmente mataram o cara porque o cara tá assistindo novela. São 3 canais que eles podem assistir lá, mano. Pô, 3 canais. E os canais, inclusive os canais que são liberados para assistir, são canais que falam apenas deles, dos ditadores, da família deles. É, galera, o Bacurinha é meio doido, viu? Pet doido, viu? Ó, ele gosta de fazer teste com bombas aí, mano. Eu sei que uma vez aí, eu fiquei sabendo aí de uma parada aí, que ele fez um teste com uma bomba aí, que chegou perto do Japão, mano, que quase que dando zebra, viu? O Japão ia dando, ó.
Já pensou se tivesse caído lá, o tamanho da besteira que tinha acontecido? Menino, foi ser grande, viu, doido? Sem falar da besteira que tá pra acontecer, né? Que é uma guerra entre a Coreia do Norte e o Estados Unidos, mano, é só um peidinho, doido. Só um peidinho que negócio, ó. cabelinho de sapo. Tu é Não, doido, é o mas tá suficiente. só. Menino, doido. Mas se bem que a gente fica vendo que é um jogando pro outro, né? É um Uhum. esperando o outro. Aí É. os Estados Unidos mandou uns barcos lá, né? Uns porta-aviões, né? Carregado. Aí a China mandou o maior porta-aviões deles para ficar lá do lado dos Estados Unidos, ou seja, vão apoiar os Estados Unidos. É. E a Coreia do Norte, ela tem um grande problema com os Estados Unidos, porque a gente falou lá no começo, lembra? Por quê? Porque os Estados Unidos lutou contra eles na época da Guerra da Coreia. Vixe, cagou o pau. Falando porque gaguejei, né? Então, Tchau. eu esqueci. Galera, a Coreia do Norte, ela tem muita raiva dos Estados Unidos. Por quê? Porque na época, se lembra que eu falei no começo? Na época da Guerra na Coreia, os Estados Unidos ajudou a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Então por isso que eles têm tanta raiva. E depois que a guerra cessou, quando teve um acordo de paz, que eles assinaram o tratado de paz, que acabou a guerra, o ditador, ele começou a construir bombas. Detalhe, sem permissão da ONU, que é a ONU que dá permissão. Eles fizeram por conta deles a bomba. Olha só o atrevimento desse filho de rapariga. Além de ele ter feito sem permissão, ele ainda fez os testes da bomba para amedrontar os países vizinhos deles, para dizer assim, ó, mexe comigo não. Mexe, vai mexer, né? Vai, mexe. Tu é doido. Mexe comigo pra tu ver. Tu é doido. Isso aí, pra finalizar aí o assunto da parada, sei que a gente brinca e tudo, mas né, realmente o negócio é sério, porque assim, pra acontecer uma terceira guerra, mano, tá assim, realmente, pra poder acontecer. A gente fala, não, cara, mas é longe, sei o que, né, mano? Mas pode afetar vários outros países, pra até chegar aqui também, né, mano? Sei que o negócio é... Mas o negócio é sério mesmo, viu, cara? Que o negócio tá, ó... Sério, o mundo está passando por uma grande crise, né? O nosso país Verdade. passa por uma crise econômica, os países do Oriente passando por uma crise de guerras também, por conta dos radicais islâmicos, né? A Ásia agora enfrentando esse medo de que comece uma guerra, porque galera, por mais que a guerra seja entre Coreia do Norte e Estados Unidos, mas como o Bial falou, outros países são afetados. Já pensou se esse ditador solta essa bomba nos Estados Unidos? Dependendo de onde ele caia, pode atingir o México, né? Porque é uma bomba nuclear, então vai atingir outros locais, as ilhas do Caribe. Então não é justo que pessoas venham a perder as suas vidas por conta de problema alheio, e muito menos porque hoje em dia se mata por muito menos. Então não é justo nem que eles mesmos, entre eles, se matem. Ainda mais que outras pessoas morram por conta de um problema que é entre eles. Então a gente precisa de paz, pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, trazer calma ao coração desses presidentes, dessas pessoas que governam essas nações, para que a paz possa reinar acima de tudo. Verdade. E que toda guerra possa ser excluída do mundo, literalmente. E que aí nós precisamos de paz, não precisamos de guerra. Verdade. Isso aí, galera. Pois é, galera. Se você tiver gostado desse vídeo aí, peço a vocês que curtam, compartilhem com seus amigos, com 3, 4, 5, 10, 20, várias pessoas aí, que é pra ajudar o nego aí, porque sabe como é que é, né? E pra você que não é inscrito, faz o quê? Se inscreve, mano. Aí tu aproveita e se inscreve, já do ladinho aparece um sininho. Aí tu clica no sininho lá pra ser notificado toda vez quando eu postar um vídeo. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto e vamos lá.